Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 79, o ouro. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo 11. Há objetos feitos de ouro que datam do quarto milênio antes de Cristo, ou seja, o ouro é praticamente conhecido desde o início da história da humanidade e já naquela época ele encontrava uso em joias ou em objetos para a adoração divina. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento das sociedades, o ouro também passou a ter uso como moeda. E na Idade Média, como nós sabemos da aula de história, um dos principais objetivos dos alquimistas era produzir o ouro a partir de outros metais, chamados metais de base, como o chumbo. E de certa maneira dá para se dizer que o ouro proporcionou a criação da química, porque apesar de os alquimistas não terem chegado ao seu objetivo, não terem produzido ouro, eles obtiveram diversos resultados com as suas reações, diversas informações novas e que proporcionaram a transição da alquimia para a química. Mais recentemente, o ouro encontrou uso na indústria eletrônica porque ele conduz muito bem a corrente elétrica e ele tem uma vantagem em relação ao cobre, que é que ele não se oxida. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nas propriedades desse elemento. O ouro é um metal extremamente maleável, macio, dúctil e muito denso, com uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. E para se ter uma comparação, a densidade do chumbo é de 11,34 gramas por centímetro cúbico, ou seja, o ouro é um dos metais mais densos que nós conhecemos. Além disso, o ouro conduz muito bem o calor e a eletricidade, a corrente elétrica, e o seu ponto de fusão é de 1064 graus Celsius. Naturalmente, a característica mais marcante do ouro é a sua aparência amarelada. Isso é uma coisa difícil de explicar, mas, simplificando, é que a transição eletrônica entre os dois níveis de energia chamados 5D e 6S é uma transição eletrônica que requer menos energia no ouro em comparação ao que se esperaria do átomo de ouro sem efeitos relativísticos, ou seja, quando os elétrons viajam em velocidades próximas à velocidade da luz. No ouro, nós temos esses efeitos relativísticos, os elétrons sim viajam a velocidades próximas à velocidade da luz, e essa transição eletrônica que eu falei, do 5D para o 6S, é uma transição que tem uma energia diminuída. Normalmente, essa energia corresponderia a uma frequência de luz ultravioleta, mas no caso do ouro, ela corresponde a uma frequência de luz azul, ou seja, a luz azul é absorvida e a luz amarela é refletida. É por isso que nós percebemos o ouro como sendo amarelo. Quimicamente, o ouro é um metal nobre, isso é, ele resiste à corrosão e à oxidação e, de maneira geral, ele é pouco reativo. Os seus estados de oxidação vão do -1 até o +5, mas os principais estados de oxidação são o +1 e o +3. No +1 nós temos uma tendência à linearidade muito grande, como por exemplo neste ânion aqui entre o ouro e o cianeto. E um outro exemplo dessa linearidade é nos compostos do ouro com os halogênios, então no estado de oxidação +1. Então, por exemplo, no cloreto de ouro 1 nós temos cadeias lineares, intercalando ouro e cloro, ouro e cloro, tipo numa estrutura polimérica, né? Dá para fazer essa analogia. Já no estado de oxidação +3, o principal composto é o cloreto 3 de ouro, que você geralmente vê escrito AuCl3, mas na verdade esse composto tem uma estrutura dimérica, com 4 átomos de cloro para cada átomo de ouro, digamos assim, ou cada átomo de ouro coordenando 4 átomos de cloro. Então a estrutura correta seria Au2Cl6, mas apesar disso esse composto tem um certo caráter covalente. O ouro não reage com oxigênio elementar a nenhuma temperatura e ele resiste ao ataque do ozônio até mesmo em altas temperaturas, pelo menos 100 graus Celsius, e lembrando que o ozônio é extremamente reativo. E funciona de maneira similar com os halogênios, que são fortes agentes oxidantes, mas que você precisa esquentar muito essa mistura entre o ouro e os halogênios para que ocorra uma reação. Então o ouro é realmente uma substância inerte. Agora, um aspecto interessante é que o ouro gosta de fazer amálgamas com mercúrio, mas isso não é considerado uma reação química, é simplesmente uma liga.
E o ouro também não reage com a maioria dos ácidos, mas há algumas exceções, por exemplo, o ácido selênico, né, uma reação que produz o selenato de ouro. E talvez um caso mais conhecido é que o ouro reage com aqua regia, que é uma mistura entre ácido nítrico e ácido clorídrico, que já era conhecida pelos alquimistas. E o ácido nítrico ou o ácido clorídrico sozinhos não reagem com o ouro, mas quando eles estão juntos, o ácido nítrico consegue oxidar um pouquinho o ouro e o ácido clorídrico faz com que esse ouro seja retirado da mistura de equilíbrio químico, produzindo o ânion AuCl4- e posteriormente o ácido cloroáurico, que é HAuCl4, que é um sólido laranja, né? Muito característico, um composto bastante conhecido do ouro. E similarmente, o ouro também não reage com quase nenhuma base e ele gosta de ser elementar. Isso se demonstra no fato de que se você tiver os íons de ouro em uma solução e você colocar outro metal nessa solução, um metal elementar, aquele outro metal vai se oxidar muito rapidamente e você vai produzir ouro elementar. Na química orgânica, nós temos compostos do ouro no estado de oxidação +1, que tem um número de coordenação 2, ou seja, 2 ligantes, e uma geometria linear. Nós também temos compostos em estado de oxidação +3, com um número de coordenação 4 e uma geometria quadrada plana. Mas um aspecto mais interessante na química orgânica do ouro é que ele serve de catalisador para várias reações orgânicas diferentes. E aí tem vários compostos do ouro que você pode utilizar como catalisador. Cada um tem o seu próprio mecanismo de catálise, então não vai dar para entrar muito em detalhe aqui. Mas eu queria mencionar esse aspecto porque ele é muito importante e tem muita pesquisa sendo feita aí no ouro como catalisador. Isótopos. O único isótopo estável que ocorre naturalmente do ouro é o ouro 197. O radioisótopo mais estável é o ouro 195, que tem uma meia-vida de 186 dias e decai para a platina 195. E um outro radioisótopo interessante é o ouro 198, que pode ser utilizado para o tratamento de alguns cânceres na medicina nuclear. A ocorrência do ouro é primordial e elementar, ou seja, na natureza você encontra pequenas partículas e grãos de ouro puro mesmo. E o ouro também ocorre em uma liga entre ouro e prata, chamada eletro, que é uma liga bastante conhecida, já era conhecida pelos antigos gregos, e é uma liga cuja cor muda de acordo com as proporções de prata e de ouro. E o ouro também ocorre em certos minerais de maneira mais rara, e geralmente são minerais contendo telúrio. A produção do ouro também é bastante interessante. No passado, o pessoal usava bastante mercúrio, porque, como nós já falamos, o ouro forma um amálgama com mercúrio, e a partir daí você conseguia extrair o ouro elementar, mas hoje em dia esse uso é mais restrito. O que se usa em vez disso é o tratamento com cianeto. Você basicamente pega o mineral, pega as pedrinhas lá, faz o tratamento com alguma solução de cianeto, algum sal que contenha cianeto, e o ouro forma complexos solúveis em água com o cianeto. A partir dessas soluções dos complexos do ouro, você consegue obter o ouro elementar, que depois pode ser refinado com um processo de eletrólise. É importante lembrar que o cianeto ele precisa ser destruído, porque ele é extremamente tóxico. E para isso você pode usar peróxido de hidrogênio, H2O2, ou o ácido peroxomonossulfúrico, H2SO5. Por fim, os usos do ouro. Como nós já vimos, o ouro é bastante utilizado em joias, e aí na verdade é utilizada geralmente alguma liga do ouro, porque se fosse ouro 24 quilates, ou seja, 100% ouro, aquela joia seria tão maleável que você mesmo poderia deformar aquilo ali com suas próprias mãos. Então, quase sempre, ou sempre, é uma liga do ouro devido à dureza adicional. O ouro também é utilizado bastante em circuitos elétricos, em conectores eletrônicos, e aí geralmente ele é utilizado em peças que você não quer que estrague muito fácil, que você precisa de durabilidade ali. Então, por exemplo, em computadores, celulares. E se você pensasse, um celular desses tem alguns miligramas de ouro, mas tem milhões e milhões e milhões de celulares por aí,
quanto de ouro vai só nessa aplicação. Além disso, o ouro tem algumas aplicações na medicina. O ouro elementar, ele já foi, né, no passado as pessoas tinham essa ideia de que o ouro elementar poderia ser bom, porque é uma coisa tão bonita e tão rara, só pode ser saudável, mas na verdade o ouro elementar não faz nem bem nem mal, porque ele não reage com nada. Mas alguns sais do ouro sim têm propriedades anti-inflamatórias, por exemplo a uranofina, que é utilizado para o tratamento de artrite reumatoide. E também que tem uma aplicação bastante interessante é o ouro coloidal, que é simplesmente uma suspensão de nanopartículas de ouro em algum fluido, geralmente água. E esse ouro coloidal tem assim, diversas aplicações, e uma delas, bem interessante na bioquímica, em que você pode anexar essas partículas de ouro a, por exemplo, uma molécula que você queira analisar, digamos, um anticorpo. E aí, devido às propriedades do ouro, essa molécula vai ficar mais visível depois de você utilizar a microscopia eletrônica. Né? Você vai saber então com mais clareza onde foi parar aquela molécula no seu experimento. E quase esquecendo que o ouro também é bastante utilizado para restaurar dentes. Então muita gente tem aquele dentão dourado e explorando novamente o fato de ouro ser inerte, porque você não quer que nada reaja ali na sua boca. Então até que faz bastante sentido as pessoas terem dentes de ouro. Pelo vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e até a próxima!